Fale-me seus produtos que eu farei sua maquiagem, aquele quadro aqui no canal em que você me diz os produtos que tem e eu faço uma sugestão de maquiagem com eles aqui. Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Estamos aqui hoje com mais um vídeo desse quadro para ajudar quem é iniciante em automaquiagem e tem poucos produtos, acaba achando que não consegue fazer uma boa maquiagem com o pouco que tem, e até mesmo para quem tem bastante produto e acaba não conseguindo utilizá-los da melhor forma. E a participante do vídeo de hoje é a Jane de Souza, eu espero estar pronunciando da maneira correta, porque se escreve com DH, imagino que esse DH tenha um som de T. Então, Jane, se não tiver certo, me desculpe. A Jane me enviou uma lista, uma foto, me mandou uma foto com os produtos que ela tem. E com essa foto eu consegui fazer uma seleção de coisas parecidas que eu tenho aqui para usar livremente no vídeo. E ela também me disse algumas das dificuldades dela na hora de fazer a maquiagem. Bom, vamos aos produtos. Eu tentei deixar mais ou menos na mesma posição que ela deixou na foto que ela tirou. Começando pela base, eu não tenho base da NARS, eu vou usar a base que eu já uso normalmente. E ela tem o corretor verde da Xiglan, que eu também tenho para corrigir o tom da base, então eu vou usar os dois combinados. Não tenho o mesmo corretivo que o dela, mas eu vou usar o corretivo que eu já uso. O pó também peguei o que eu já tô usando mesmo, até porque ele tem uma esponjinha, o dela tem uma esponjinha também e eu vou precisar para aplicação. Ela tem um produto redondinho que parece que tem uma cor similar a esse daqui. Eu não tenho certeza se é um blush, mas eu separei esse daqui para usar. Ela tem um iluminador líquido, o único líquido que eu tenho é esse, vou usar esse. De paleta de sombras ela tem uma que tem tons parecidos com essa minha, então eu vou usar essa. Ela tem um produto com embalagem conta-gotas que eu não tenho certeza o que é. E aí o produto mais líquido que eu tenho, que adicione cor, é esse sérum aqui da Colourpop, então eu separei ele para usar. Ela tem um lápis verde de olhos, eu tenho esse daqui, eu separei esse para usar. Não tenho Curvex, então eu não separei aqui. A máscara de cílios vou usar aqui, eu já costumo usar. De lapiseira de sobrancelhas, a minha não é igual a dela, mas tem a ponta dupla, uma ponta com produto e outra ponta com escovinha. E de ferramentas, tem uma esponja, que não é exatamente igual a dela, mas vai servir no lugar. E pincéis, tenho esses 4. Um que é mais fofão assim, similar a esse que eu tenho, e 3 pincéis menores que são parecidos com os que ela tem. Esse aqui é igual, esse aqui é parecido, só muda o cabo, mas faz a mesma coisa. E esse que eu não tenho certeza se o formato é muito parecido, mas eu vou usar esse no lugar. Como o foco da dificuldade está nos olhos, eu vou fazer a pele de uma forma mais rápida aqui com vocês. Vou usar um hidratante, porque ela disse que tem um hidratante, então estou permitida usar nesse vídeo também. Fiz a misturinha com o mesmo corretor que ela tem e a base que eu adaptei. Isso porque eu tenho subtom oliva, imagino que ela também tenha, por isso que ela tem o corretorzinho verde. E aí faço essa mistura para corrigir o tom da base e ele ficar mais próximo do meu subtom. E vou aplicar com a esponjinha, aplico em todo o rosto, mas eu deixo livre a parte da área dos olhos. Como ela tem a pele mais madura, é interessante fazer uma camada só de produto na área dos olhos, caso tenha muitas linhas, né? Quem não tem pele madura também e tiver muitas linhas, também é interessante fazer dessa forma. E agora eu venho com o corretivo. Eu vou concentrar a aplicação do corretivo mais onde eu tenho uma pigmentação maior na olheira, que é mais aqui no cantinho. E aqui no caso, eu sou uma pessoa que gosta de aplicar corretivo com pincel, porque eu acho que o pincel traz mais naturalidade, deixa uma camada bem fininha. E ela tem um pincel pra isso, né, que seria esse pincelzinho aqui, daria pra aplicar tranquilamente o corretivo. É uma opção, só que aqui no caso, eu não sei se ela tem higienizador de pincel, e aí se eu precisar desse pincel pra fazer os olhos depois, vai ficar fora do intuito do vídeo usar um higienizador para usar o pincel em outra função tão diferente, né?
Então, como ela tem a esponja, ela pode reproduzir com a esponja e deixar o pincel livre para os olhos também. Agora eu vou usar para sobrancelha uma lapiseira de sobrancelha. Eu tô muito feliz que ela tem uma lapiseira de sobrancelha, então eu tô permitida a usar nesse vídeo, porque nem todo mundo preenche a sobrancelha, né? Tem pessoas que têm a sobrancelha mais cheinha, ou até tem uma falha ou outra, mas não liga de preencher. Eu que não tenho nada de sobrancelha, toda vez que eu faço esse vídeo e a pessoa não tem nada similar a uma lapiseira ou a um pincel chanfrado e uma sombra escura pra fazer a sobrancelha, eu fico o vídeo com a sobrancelha toda cagada. Então hoje eu tô super feliz que eu vou poder fazer, por mais que seja um produto que eu não tenha tanta prática assim de usar pra preencher a minha sobrancelha. E vou aproveitar que ela tem um pincel pequenininho parecido com esse, para dar uma corrigida aqui onde eu errei com a lapiseira, justo porque eu não tenho muita prática com ela. E aproveitar que esse modelo de lapiseira tem uma escovinha, assim como o dela, para pentear a sobrancelha. Continuando a pele, vou usar aquele produtinho que é o mais próximo possível do que possa ser aquele produto em conta-gotas dela. Eu vou usar a bundinha da esponja, que tá limpa, pra aplicar. E aí depois de aplicar eu posso voltar com o lado da esponja, que eu tava aplicando a base, corretivo, e arrumar as bordinhas. O iluminador líquido, que também dá pra aplicar com esponjinha, mas eu vou optar a aplicar com o dedo, dando batidinhas. Minha máquina de lavar roupa tá funcionando, gente, por isso que tá esse barulho de água. Aí ela tem aquele produto assim, redondinho, que tem uma cor similar a essa, mas eu não sei se o dela é em pó ou se é cremoso. O meu aqui é em pó, eu vou usar por cima do blush, pra selar o blush. Como é cintilante também, vai acabar ajudando um pouco no iluminador. Para aplicar o pó, eu poderia usar esse pincel grande que ela tem, tipo esse, né? Só que no pó dela também tem uma esponjinha, tipo essas esponjinhas de veludo, que acompanha o pó. Então eu posso usar a esponjinha que acompanha o pó que eu tenho também, para aplicar aqui embaixo dos olhos. E aí, pro restante do rosto, eu vou usar o pincel grande, que eu acho mais rápido, mas dá pra aplicar, continuar a aplicação com a esponjinha também. E vou selar o restante do rosto dessa forma. Posso até passar o pincel aqui embaixo dos olhos também, pra tirar qualquer possível excesso de pó que tenha ficado embaixo dos olhos por causa da esponja. Pele pronta com o que eu tinha disponível pra fazer a pele. E a Jane me autorizou a usar um pedacinho aqui de uma foto para mostrar o olho dela para vocês. Vamos analisar aqui o formato do olho dela e as características do olho dela, que é muito similar ao meu, só que tem anos de diferença aqui. O olho dela tem um formato amendoado, porque o olho dela, no canto externo, termina num ponto mais alto do que o canto interno. Ou seja, o olho dela não é caído. Ele seria mais caidinho se o canto externo do olho dela terminasse num ponto mais abaixo do que o canto interno, em comparação. O meu olho também é amendoado, porque ele termina num ponto mais alto do que o canto interno, assim como o dela. Só que o olho dela tem como característica a pálpebra coberta. Isso porque a pálpebra fixa já está recobrindo a pálpebra móvel dela. Isso aqui é uma pálpebra fixa e isso aqui é a pálpebra móvel. Ou seja, a pálpebra dela é mais caidinha, o olho dela não é caído. Tem muita gente que entende que isso aqui é um olho caído. Isso aqui não é um olho caído. A pálpebra que está recobrindo uma parte da pálpebra móvel. Ou seja, tudo que a gente for aplicar para ficar visível quando ela está assim, de olho aberto, é aqui na pálpebra fixa. Quero fazer um esfumado, é aqui na pálpebra fixa. Quero fazer um delineado gráfico, é aqui na pálpebra fixa. É aqui que a maquiagem dela vai aparecer. Outra queixa dela é não conseguir fazer o delineado porque ele não fica visível.
Se a gente observar aqui no olho dela, o espaço que a gente tem para fazer o delineado é bem aqui, que é o ponto onde termina o olho dela e onde começa a primeira dobrinha da pálpebra que tá caindo aqui. Só que se a gente observar, essa pálpebra, ela dobra depois do olho. O olho dela termina aqui, a dobra já tá passando o olho dela. Isso significa que ela não pode fazer delineado? Não. Significa que se ela fizer um delineado tradicional, ou ele vai ficar mais caidinho, ou ele vai ressaltar essa dobrinha aqui que ela tem. E se forem coisas que ela quer evitar, que ela não quer ressaltar que a pálpebra dela é mais caidinha aqui no canto externo, aí tem que procurar outras formas de fazer delineado. Ou delineados mais gráficos, ou delineados com acabamentos diferentes que fiquem aqui na pálpebra fixa, que é onde está visível quando ela está de olho aberto. O meu olho, por mais que tenha um formato parecido e por mais que eu já tenha um certo excesso de pele aqui, ainda não é tão parecido com o dela nesse sentido. A minha pálpebra móvel ainda fica um pouco visível quando eu tô com o olho aberto, e aqui no canto externo não tá tão caidinho assim. Então eu vou dar uma forçada na técnica para vocês entenderem como que faz naquele tipo de pálpebra. Eu vou pegar uma sombra marrom, tipo a sombra marrom que tem na paleta dela, com o pincel de esfumar igual ao que ela tem. E para começar um esfumado nesse olho, é importante que, se você não quiser ressaltar essa pálpebra que tá mais caidinha aqui, você começa a aplicação sempre onde termina o olho. Então deixa a pálpebra, deixa eu só tirar aqui esse acúmulo de corretivo antes. Pode deixar nesse momento a pálpebra, tipo, levando a cabeça um pouco para trás e olha bem onde que termina o seu olho e aplica pela primeira vez a sombra nesse ponto. É muito importante que você não leve muito aqui para fora, senão vai ressaltar aquela pálpebra que tá mais caidinha. Aí com o olho, depois que você marcou, você deixa o olho na posição normal, que você vê a vida, deixa o espelho na altura do olho e você vai esfumar. Mas quem que é o corno? Porque pra fazer isso tem que ser corno, né? Aí, pra esfumar, como eu tava dizendo, você vai ficar com o olho aberto na mesma posição e você vai esfumar levando pra pálpebra fixa, porque assim você vai ver exatamente onde que a sombra vai ficar e como que ela vai ficar. Lembra que eu falei que tudo que você fizer no olho, ele vai ficar visível na pálpebra fixa? Então é dessa forma que você vai conseguir fazer uma maquiagem que fique visível. Então, esfumando assim com o olho aberto é mais fácil de ter controle sobre isso. E uma observação, no meu caso, o meu formato de olho e minha sobrancelha, a minha sobrancelha termina depois de onde termina o meu olho. Quem tá acostumado a me ver maquiando aqui sabe que eu sempre puxo essa sombra mais pra cá, porque conversa com esse espaço que eu tenho, que a sobrancelha termina depois do formato do meu olho. No caso da Jane, note que a sobrancelha dela termina junto com o formato de olho dela. Então é esse formato que ela vai fazer, porque a sobrancelha dela tá terminando aqui, a minha continua. E como o espaço que ela tem é a pálpebra fixa e a pálpebra fixa é praticamente perto da sobrancelha, essa sombra vai chegar perto da sobrancelha mesmo e não tem problema. É só ir praticando de um jeito que fique mais esfumadinho e você ainda consiga ver uma corzinha da cor do tom da sua pele que vai criando uma transição para a cor da sombra. Tá vendo que aqui no meu caso, ó, chega perto da sobrancelha, mas você ainda consegue ver um espacinho que tá esfumado? Aí com esse mesmo pincel eu vou pegar, por exemplo, essa sombra marrom mais escura da paleta, e vou começar a aplicar no restante da pálpebra móvel. Nesse momento você pode fechar o olho ou deixar a cabeça aqui mais para trás para conseguir ver o que você tá aplicando, não tem problema. Essa parte aqui da pálpebra, que é a pálpebra móvel, vai ficar mais escondida quando você abrir o olho. Onde tiver seu côncavo, você esfuma essa sombra. Se precisar, volta com o espelho na direção do seu olhar e
continua esse esfumado, de uma forma que você consiga voltar a ter controle de como essa sombra mais escura vai aparecer, aplicada por cima da primeira sombra que você aplicou. E aí, para fazer a parte inferior, usa aquele pincel pequenininho, que aqui no meu caso eu usei para fazer o desenho da sobrancelha, né? Mas eu não vou usar o higienizador, eu vou só tirar, assim, o máximo que der no papel mesmo, e se não sair, azar o meu. E vou usar essa cor de marrom de novo, azar o meu, porque pode ser que a Jane nem faça isso, né? Eu que precisei fazer pra terminar de ajeitar a sobrancelha. Mas ó, como esse pincel aqui não é de esfumar, ele é mais achatadinho, as cerdas são mais juntinhas, se tiver um restinho de corretivo, mesmo depois de ter tirado o máximo possível no papel, não vai influenciar tanto. E aí eu vou aplicar essa sombra marrom aqui embaixo, seguindo o desenho do olho mesmo. Venho com aquele pincel que ainda tá limpo, olho bem pra cima e esfumo. E de novo com o pincel pequenininho, dessa vez com a sombra marrom mais escura. E vou aplicar um pouquinho aqui por cima, dentro do primeiro marrom mais claro que eu apliquei. E aí, isso aqui vai ser um esfumado base para tudo que você possivelmente quiser fazer de esfumado. Essa sombra escura ficou meio manchada aqui, mas esse não é o foco. Aí, você pode trocar essa sombra mais escura, por exemplo, se você não quiser usar uma mate, você pode trocar por uma sombra cintilante da sua preferência, um douradinho, um champanhe, qualquer outra dessas cores cintilantes da sua paleta. Pode aplicar mais de uma cor. Eu quero aplicar um champanhezinho aqui mais claro no canto. No meio, eu quero aplicar o douradinho. E aí aqui fica o canto externo mais escuro, por exemplo. É uma opção. Não é porque a pálpebra fixa está escondendo um pouco a pálpebra móvel que você não precisa fazer detalhes aqui na pálpebra móvel. Pode fazer, pode criar, se diverte aplicando as sombras. Só que elas vão aparecer mais quando você olhar pra baixo, quando você piscar. Eu considero um charme, sabe quando a pálpebra tá escondida e a pessoa pisca, aí você vê que tem uma cor ali? Eu acho um charme à parte. E aí, a parte que você vai deixar mais visível vai ser aqui na pálpebra fixa, como eu falei. Mas eu quero que a sombra cintilante fique visível também quando eu tiver de olho aberto. Aí você vai aplicar essa sombra cintilante aqui, invadindo a pálpebra fixa também dentro da cor do marrom. Uma outra possibilidade também, eu vou aproveitar aquele lápis verde, porque ela tem um lápis verde, e vou fazer assim, eu vou aplicar aqui na linha d'água. Vou dar uma borradinha pra fora dos cílios. E vou aplicar esse verde aqui em cima também, bem rente aos cílios superiores. Vou de novo tirar possível excesso de sombra marrom que ficou no pincel pequenininho e vou esfumar essa sombra verde. Como ela ficou por cima do marrom escuro, eu volto reaplicando para a cor ficar bem forte. Aí aqui na parte de baixo, com o mesmo pincel, eu vou esfumar esse verde. Volto com aquele pincel que tava só sujinho de marrom, só para reforçar aqui embaixo. Com o mesmo pincel que eu tava esfumando verde, eu nem limpei o pincel. Eu só peguei um pouquinho mais daquele marrom mais claro, tá vendo? E aí eu vou dar uma esfumadinha aqui na bordinha do verde, só pra criar uma transição pra cor da pele. Que é uma outra forma também de fazer um detalhe que vai aparecer. Porque vocês podem ver que aqui, ó, bem rente aos cílios superiores, tem um espacinho que aparece. Então tem um verde, se eu aplicar, por exemplo, esse lápis verde igual eu apliquei, vai ficar aparecendo, e aqui também. Tem uma foto
essa foto aqui, dá pra ver que ela tá com maquiagem no olho e dá pra ver que tem um esfumadinho aqui embaixo. Imagina que esse esfumadinho seria o verde. Aqui em cima dá pra ver que tem um esfumadinho também. Imagina que seria o verde. Então é um detalhe que dá pra fazer e que vai aparecer. Daria pra trocar essa sombra marrom mate por outra sombra também. E finalizando com a máscara, a gente tem uma noção melhor de como fica finalizado. E para esse olho, eu vou tentar fazer algo parecido com um delineado que fique visível aqui na pálpebra fixa. Mas é uma técnica que não dá certo de fazer no meu olho. Eu vou forçar muito para fazer essa técnica, porque eu não tenho a dobrinha passando aqui o formato do olho. E esse olho aqui tem menos dobrinha e menos excesso de pele do que esse aqui. Esse aqui o espaço é menor. Mas eu vou tentar fazer nesse, vou dar uma forçada na técnica, meio que para entender como que funciona. Mas vamos lembrar que o olho dela tem esse espacinho aqui para fazer o delineado, só que a dobrinha da pálpebra termina um pouquinho depois de onde o olho termina. Então, se ela fosse fazer um tracinho pro delineado, para ele aparecer na pálpebra fixa, que vai ser um delineado não tão convencional, ela vai ter que passar por cima da dobrinha. E depois, para fazer um outro traço e juntar, vai ter que passar por cima da dobrinha de novo. E aí vocês vão ver mais ou menos como que vai ficar. Nesse caso, eu preciso usar um produto que não tem na foto que ela me mostrou. Não sei se ela esqueceu de incluir na foto que ela mostrou, se ela esqueceu de mencionar, ou se ela realmente não tem, porque se ela não consegue usar, ela acabou nem comprando. Mas eu vou abrir uma exceção para mostrar como que daria para fazer. Daria para fazer com sombra, mas não tem um pincel chanfrado para isso. Então, eu vou usar essa exceção e colocar um delineador marrom, que também eu vou usar marrom por conta das sombras que são marrom, ela não tem sombra preta. Aí eu vou pegar uma sombra marrom e vou fazer um risquinho aqui, ó, pra vocês entenderem como que é a pálpebra dela. A pálpebra dela dobra mais aqui, né, assim, ó, vamos supor. Passa um pouquinho do olho. Pra ela fazer esse traço, ela vai ter que passar por cima da dobrinha e fazer esse primeiro traço. E vai ficar assim mesmo, ó, todo falhado. Justo porque tem uma dobrinha ali dificultando a fazer um traço retinho. E aí vai ter que ir arrumando esse traço aos poucos. Importante, note que o meu espelho tá na altura do olho e eu tô com o olho aberto para ver como que isso vai ficar de olho aberto, do jeito que ela vive a vida e as pessoas vão ver a maquiagem. E aí, de olho aberto mesmo, vai tentando arrumar esse tracinho. Feito esse traço, eu vou fazer aquela base do delineado, que é rente aos cílios superiores. Isso aqui é o mais fácil de fazer, né? E ele vai se encontrar com esse primeiro traço aqui. E aí, para fazer esse segundo traço, ele vai passar de novo por cima da dobrinha. E aqui vai passar por cima da minha dobrinha também. De novo, olho aberto, espelho na altura do olho. Tá vendo que vai ficar um buraco, que é onde tem a dobrinha? E aí você vai perceber que quando você tá com o olho aberto, você vai conseguir ver esse puxadinho. Só que se você faz isso aqui, você vai ver que vai ficar um buraco, que tá tudo cagado. O que você vai fazer? Você vai pintar todo esse espaço aqui. Se te ajudar, você pode criar até... Peraí que o delineador tá falhando. Você pode até criar uma linha reta. Vai dando os acabamentos. Nesse momento você pode ficar com a pálpebra mais esticadinha. E aí você vai pintar esse espaço. E aí depois de pintar esse espaço vai ficar esse negócio, né, marcado, feio. Eu pessoalmente acho feio essa escadinha. O que você vai fazer? Lembra daquele pincel pequenininho? Você vai pegar uma sombra marrom, que seja o mais próximo possível da cor do delineador, e você vai começar a dar um acabamento nesse degrauzinho marcado que ficou aqui. E aí aqui vai ser um jogo de paciência para conseguir ir dando os acabamentos. O meu ficou grandão assim porque, como eu falei pra vocês, eu tive que forçar pra
conseguir fazer no meu olho e vocês visualizarem o que eu tava tentando explicar. Mas num olho como o da Jane, ficaria menorzinho. Mas dá pra fazer maior também, dependendo do que a pessoa estiver querendo fazer. E aí, enfim, né, vai dando esse acabamento aqui até ver que não tem mais nenhuma marcação. Você pode também fazer um degradê aqui, ó, junto com a base desse delineado, pra também não ficar tão marcado. E aí, depois que você faz isso, a sombra marrom escura, com o pincel de esfumar e ir dando acabamento de novo. Vai esfumando até chegar numa cor que cria uma transição para a cor do tom da sua pálpebra. Depois disso eu venho com a sombra bege, que é o mais próximo do meu tom, e vou aplicar bem aqui no comecinho da pálpebra, até porque tinha um corretivo aqui embaixo. Se eu não aplicar, ele vai ficar derretendo, acumulando, e aí eu posso esfumar tudo. E aí, se precisar, volta pra dar os acabamentos aqui fora também com o delineador, porque ficou tudo tremidinho de primeira. E aí aqui, quando chega nessa pontinha, como a pálpebra fixa, ela é mais firme, dá pra ir dando acabamento na pontinha também. Posso dar uma reforçada aqui em cima também, que ficou mais esfumadinho. E aí, pra deixar mais agateado ainda, investe em fazer um puxadinho aqui. Porque aqui é uma parte do olho que fica visível também. Então, em pálpebras mais caidinhas assim, a gente tem que investir onde tá visível sem ter influência da pálpebra. E se precisar, passa o cotonete pra limpar alguma coisa. Finaliza com a máscara. E aí, com a máscara aplicada, a gente tem esse olho finalizado, que parece um pouco um olho gatinho, um delineado gatinho. Tem um puxadinho aqui, tipo um delineado gatinho. Fica visível na pálpebra fixa, que é onde importa. Não fica torto quando a gente está olhando de frente, quando a pessoa que tem a pálpebra caída está olhando de frente. Não fica sem acabamento quando ela pisca o olho, não fica aquela coisa quadrada, aquele degrau que forma aqui, caso ela fizesse sem esse esfumado na parte de dentro. E é uma opção para quem quer tanto ter esse puxadinho aqui. Não é o mesmo que um delineado gatinho, mas é uma opção que dá pra fazer, né? De novo, no meu olho não fica do jeito que deveria ser, até que fica um olho legal assim, mas num olho com a pálpebra mais caidinha mesmo, ficaria um pouco menorzinho assim, não ficaria tão grande, eu tive que ir lá em cima. Enfim, pra finalizar, eu vou voltar com aquele produto líquido, que eu apliquei aqui como blush, que o dela, se eu não me engano, é um lip tint. O meu não adiciona muita cor, mas só pra dar uma finalizada mesmo. Até que deu uma corzinha no lábio, né? Mas é isso então, essas são as duas opções que eu tinha pra mostrar, pra ajudar quem tem a pálpebra fixa, que cobre a pálpebra móvel. Se a pálpebra fixa é o que tá aparecendo, a gente vai fazer a maquiagem na pálpebra fixa. Então eu tentei mostrar essas duas opções, como eu fui explicando, que vão aparecer na pálpebra fixa, o esfumado que vai aparecer na pálpebra fixa, a sombra cintilante no lugar dessa mate que pode aparecer na pálpebra fixa também. Dá pra usar sem sombra, somente com um lápis de olho colorido, contornando o olho, ou lápis marrom, lápis preto. No caso desse olho mais gráfico, dá até pra trocar as cores, em vez de preto ou marrom, dá pra fazer colorido também. O importante mesmo vai ser tirar um tempinho do dia pra ir treinando aplicações que apareçam na pálpebra fixa, que é o que fica visível olhando assim de frente com o olho totalmente aberto, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado principalmente a Jane, que foi a convidada do vídeo de hoje, mas também outras pessoas que tenham uma pálpebra parecida com a dela. Finalizo aqui então, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!